Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo Pires, eu sou o diretor de Engenharia de Manufatura da Embraer e juntamente com o meu colega Bruno Jureski, que é o responsável pela área de automação da Embraer, vamos bater um papo com vocês hoje a respeito de manufatura digital. Tomando como temática principal aí da TISECR esse ano, que é em torno da manufatura 4.0, a gente resolveu desmistificar um pouco algumas coisas em torno desse tema, né? E uma delas, assim, é que não existe um pacote de indústria 4.0 para se colocar numa empresa, né? Quer dizer, não é alguma coisa que a gente vai lá numa consultoria, numa empresa de software, hardware, enfim, de soluções, e compre um pacote, vai lá e coloque na nossa empresa, né? Mas é uma série de tecnologias e caminhos que a gente percorre, né? Lembrando que o objetivo sempre principal é a gente tratar a competitividade no ambiente industrial. Então, a manufatura 4.0, ela vai muito nessa direção, né? E ela é composta de várias coisas, né? Como, por exemplo, internet das coisas, o IoT, inteligência artificial, manufatura aditiva. E a manufatura digital é um desses temas aí que a gente tem tratado, né, como um enabler aí de movimentos disruptivos aí no sentido da gente ganhar competitividade no chão de fábrica, tá? Então, a ideia hoje é a gente dividir com vocês um pouco do que a gente está fazendo aqui no âmbito de manufatura digital propriamente dito. Então, eu vou pedir, Bruno, se puder, por favor, compartilhar o material para a gente começar. Aliás, Bruno, por favor, se apresentar você. Não, perfeito. Eu sou o Bruno, como o Paulo já apresentou, né? Sou supervisor na engenharia de manufatura na parte de automação, sou responsável pelas implantações da indústria 4.0 na Embraer. A gente vai agora apresentar essa parte de manufatura digital, estou compartilhando a tela aqui, esse é o material, mas a ideia, pessoal, é dar uma geral sobre manufatura digital, de todas as possibilidades que a gente tem de retorno e quais os desafios que a gente tem em cima dessa disciplina aí da indústria 4.0. Então, primeiro passando pela agenda da nossa apresentação, né? Então nós vamos falar muito rápido aí de o que é a Embraer, a maioria das pessoas já deve conhecer, mas onde nós estamos presentes principalmente, para dar uma dimensão aí da questão industrial nossa, né? E aí vamos entrar propriamente dito no tema da manufatura digital, definindo como a gente enxerga ela, né? Falando um pouco dos grupos principais, desafios, oportunidades, algumas aplicações e aí as questões aí no final, tá ok? Primeiro falando assim da presença da Embraer, né? Então em cada um desses nomes aí de cidades ou países, né? Onde a gente tem esses pontinhos aí, estão sites aí que a Embraer tem espalhados aí pelo mundo. Então, como vocês podem ver, a gente tem a presença em praticamente todos os continentes. E onde a gente tem marcado em amarelo são sites onde a gente tem fabricação e montagem propriamente dita. Então são sites industriais. E eles são objeto aí da manufatura digital que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, tá? Então, vocês podem ver que os sites aí, tanto do Brasil como Estados Unidos e Europa, são sites aí onde a gente desenvolveu essas soluções de manufatura digital e tornou elas disponíveis no chão de fábrica. Próximo, por favor. Falando um pouco da amplitude dos nossos produtos, né? A gente tem três grandes unidades de negócio, né? Aviação comercial, executiva e defesa. Na aviação comercial, hoje, a gente serve mais de 100 linhas aéreas aí, em mais de 60 países, com quase 2.000 aviões já entregues aí nos 51 anos de vida da Embraer. Próximo, por favor, Bruno. Falando de aviação executiva, a gente tem mais de 1.000 aviões já entregues a mais de 70 países diferentes. Aí o cliente é um pouco diferente, que são normalmente usuários finais dos aviões, ou então empresas que prestam serviços usando aviões executivos. Finalmente, no próximo slide, a gente falando de defesa e segurança, a gente, nesse âmbito aí, tem soluções que não são só aviões, mas são também alguns equipamentos e sistemas, como radares, aí, por exemplo, e servimos hoje mais de 50 forças armadas diferentes em diferentes países. Brasil sendo o principal cliente nosso, né? Indo um pouco para digital manufacturing, né? Então, vocês vão ver no slide, tem um monte de letras, né? MBE, né? Que é Model Based Engineering, simulações, etc., né?
mas eu acho que a gente, tentando desmistificar um pouco essa questão dessa sopa de letras e siglas, né? O que a gente procura fazer na manufatura digital é levar para o ambiente digital aquilo que a gente não teria oportunidade de fazer antes do primeiro protótipo propriamente dito. Então, o que é a ideia aí? É fazer o máximo possível de operações. Então, desde o projeto do produto, quando a gente usa o CAD lá para fazer o projeto, passando por todas as análises que a gente tem que fazer do produto, como análise de elementos finitos, mecânica dos fluidos computacional e por aí vai, nós reusarmos essa informação para fabricação, para industrialização do produto. Então, é isso que a gente convencionou chamar de manufatura digital, né, onde a gente tem um ambiente aí colaborativo da engenharia, né, e nós usamos e abusamos aí de simulações no ambiente virtual, buscando aí otimizar processos antes deles existirem aí fisicamente, né. E também é a hora que a gente, de fato, sai do ciclo de desenvolvimento para o ciclo de entrada em serviço de produtos, de coletar dados da operação em tempo real para ajudar a melhoria das operações, né? Então, os focos principais nossos, aí, nesse caso, é aumento de eficiência e trazer a maturidade do produto para acontecer o mais próximo possível. De uma maneira mais gráfica, o que a gente procura fazer, né? Nesse gráfico aí a gente tem no eixo das abscissas, aí o eixo X, né, representando a quantidade de aviões feitas, né? Então, à medida que a gente vai para a direita do gráfico, são aviões a mais que a gente vai fabricando. Então, lá no eixo 0, né, seria o primeiro avião que a gente faz. E aí o que ele mostra, né, no eixo do Y, né, no eixo das ordenadas, o custo desse produto. Então, o quanto que, de fato, eu gastei em horas aí para poder fazer esse produto. Normalmente, a primeira vez que a gente faz, por mais que a gente tente engenheirar o produto, nós não temos ainda a expertise, a experiência de estar fazendo esse produto aí de uma maneira seriada. Então, ele demanda mais tempo. À medida que nós vamos ganhando experiência, que é representado nessa curva em azul, a gente vê que esse tempo, esse custo aí necessário para fazer um avião diminui. Até que chega um ponto lá que a gente estabiliza essa curva e a gente atinge um tempo teórico para fabricar um produto. Isso não é um caso específico da indústria aeronáutica, isso acontece em qualquer indústria, né? Os protótipos, a gente gasta mais tempo, à medida que vai serializando a produção, tende-se a um tempo estabilizado. Indústrias de alto volume, como a indústria automobilística, por exemplo, esse tempo estabilizado ocorre com algumas centenas de produtos, mas centena de produtos na indústria automobilística ocorre em poucos dias de produção. E centena de produtos na indústria aeronáutica, ela ocorre em muitos anos de produção. Então, o que a gente procura fazer com a manufatura digital é sair dessa curva azul e fazer essa curva, tentar cair nessa curva vermelha, né? Qual é a diferença entre elas, né? Essa parte tracejada aqui da curva vermelha mostra ainda a industrialização do produto antes do produto existir fisicamente. Então, aí é que entra a manufatura digital, né? Então, o que nós estamos falando aí? Antes mesmo de eu ter o produto totalmente desenvolvido e finalizado pela engenharia, começa-se já lá no ambiente virtual a simular operações industriais nesse produto. E o que a gente quer ganhar com isso? Quando ele, de fato, for cruzar lá o eixo Y e a gente for fazer o primeiro produto na vida real, a gente vai gastar muito menos tempo, né, se comparar a curva vermelha com a curva azul, do que gastaria se não tivesse feito essas simulações, né? E o porquê de fazer isso, né? Primeiro, lógico, de ganhar dinheiro, né? De evitar, né, um gasto desnecessário, da gente diminuir a quantidade de horas para se fazer protótipos, né? Mas depois a gente realmente entrar numa entrada em série, né, de serialização de um produto mais estabilizado, né, porque a gente trouxe esse desenvolvimento lá para o mundo digital. Então, basicamente, transpor a realidade física para uma realidade digital. Tá? Esse é o grande conceito que a gente trabalha na manufatura digital. Próximo, por favor. Então, nós temos algumas ferramentas para fazer isso, né? Como eu falei, então, o que se faz é pegar a informação do projeto do produto que está lá no CAD, né?
e a gente usa essa informação aí. Eu estou passando aqui o meu mouse, não sei se vocês estão vendo, no centro aqui desse símbolo do infinito, né? Mas onde está o Model Based Definition, onde se pega o atributo que está lá no ambiente do CAD ainda, e ele não é só uma superfície, mas ele traz uma série de informações que nós vamos reusar na hora que nós formos fazer a fabricação. Então, através dessa ferramenta aí, a gente vai para que essa fase de planejamento dos projetos, dos processos, onde basicamente nós cruzamos três coisas. Nós temos a informação do produto, o processo que é necessário para fabricá-lo e os recursos necessários para fazer uma determinada operação. E todo o planejamento dos processos ele é feito no ambiente virtual. Aí passa-se para a etapa seguinte, que é simular, que eu estou mostrando aqui na fase de baixo. Aqui tem um homem aqui fazendo uma operação. Por exemplo, aqui a gente está simulando uma questão de ergonomia, né? Para a gente poder entregar uma solução lá para um operário no chão de fábrica, já com a ergonomia otimizada, e a gente não ter que descobrir coisas de ergonomia na hora que começa a serialização. Tá? Entre outras coisas, acesso, cadeias de tolerâncias, a gente checa tudo isso, né? Daí, por fim, uma vez que a gente validou na simulação que aquele processo que nós concebemos ele está bom o suficiente, está maduro, então nós vamos aqui para o ramo esquerdo, aqui na parte superior aqui desse símbolo do infinito, onde está 3D e ilustração, né? Onde, de fato, a gente reusa toda essa informação que veio lá do MBD, que passou pelo planejamento de processo, que foi validada na simulação, para criar ilustrações, para tornar uma operação no chão de fábrica bastante intuitiva. Então, em vez de ser uma série de instruções escritas, a gente usa e abusa também de ilustrações aí em 3D para mostrar como as operações devem ser feitas, né? E, finalmente, fechando o ciclo, né, isso é entregue lá no chão de fábrica por um sistema MES, né, que é o Manufacturing Execution System, né, onde, além de entregar informação para possibilitar uma fabricação, a gente também colhe dados da informação para alimentar em tempo real os outros sistemas da empresa para, por exemplo, dizer aquela operação foi feita, o operário que fez aquela qualificação, ele está autorizado a fazer, ele tem a qualificação necessária, se tem alguma inspeção de qualidade, a inspeção de qualidade ela é registrada, se algum dado de operação que precisa ser registrado, ele fica registrado ali, e aí toda operação no chão de fábrica ela é sem nenhum papel, ela é feita em tablets ou em computadores, principalmente all-in-one. E hoje, todos os chão de fábrica da Embraer, a gente tem eles no esquema paperless, né? Então não temos mais informação correndo em papel. Tá? E com isso eu entrego agora para o Bruno passar para o próximo slide, e o Bruno vai conduzir a próxima etapa aqui da apresentação. Então, agora falando um pouco dos grupos principais aí de disciplinas que a gente tem dentro da Digital Manufacturing, a gente tem o Digital Thread. Eu vou entrar em cada uma mais a seguir, mas falando rapidamente, seria ter todo o conjunto de informações existentes num processo produtivo, num produto, integrado de forma que as comunicações, desde a fase de produto até a primeira fabricação, a montagem, eles falem a mesma língua. Então, as informações vão ser contidas e estar sendo transportadas da peça para a área produtiva e depois para o produto final. A gente tem um ambiente colaborativo, uma outra disciplina bem forte, a Digital Manufacturing, que é a capacidade da gente fazer um projeto com colaborações remotas. Nosso fornecedor vai poder entrar nos produtos, colocar a parte que é cabível a ele de informações, ou de projeto, ou de qualquer forma relacionada ao produto. Os fornecedores e os clientes também, porventura, se for o caso, também podem fazer essa colocação. Engineering Intelligence, a gente tem aqui a parte pesada, considerando dentro da disciplina Digital Manufacturing, né, a parte de reaproveitamento de uso de projetos, de soluções, de métodos, é uma gestão de conhecimento aplicada de forma sistêmica e digital. E o Digital Twin, que é a cereja do bolo do Digital Manufacturing, que é a capacidade de tu ter o teu produto e tua fábrica no ambiente digital para poder fazer simulações, poder validar conceitos e também ter uma resposta mais rápida quando a gente for fazer uma simulação de um novo produto, sabendo que aquilo lá é fidedigno ao que está acontecendo lá no chão de fábrica. Então, vamos passar um por um aqui. Então, Digital Thread é a visão integrada e tudo a respeito de um ativo ou produto através do ciclo de vida que permite comunicação e colaboração melhorada.
Ele permite uma relação contínua, lógica e fluente das informações, ou seja, a gente vai ter a mesma informação na usinagem, a mesma informação na montagem, a mesma informação no produto final, na hora de fazer um teste final no produto, a gente tem sempre o mesmo conjunto de informações e os parâmetros estão sempre relacionados. Um produto com uma manufatura integrada, então, todo o efeito, vamos pegar um caso de uma peça que a gente tem que fazer uma medição tridimensional, a gente sabe exatamente como é que aquela peça está se comportando. Quando for fazer um projeto, quando for fazer uma análise de risco, um clash, alguma não qualidade, a gente sabe exatamente de qual é a peça que a gente está falando. A gente não vai falar de modelos teóricos, a gente sempre vai falar de modelos do que está acontecendo no chão da fábrica. E isso permite também ter uma infraestrutura e ferramentas robustas para ter soluções digitais, porque com o Digital Thread, tu começa a poder fazer um Digital Twin, tu começa a poder fazer uma colaboração virtual, porque a informação que vai estar lá no CAD vai ser informação real. Então, o Digital Thread é a base da manufatura digital. Eu vou tentar passar um vídeo aqui, a gente fez alguns testes, estava rodando, eu vou tentar mostrar aqui o que é o Digital Thread de forma mais prática, mais lúdica. Tem um delayzinho para passar o vídeo. When it comes to manufacturing, we've come a long way since goods were made by hand. We thought we'd arrive. When it comes to manufacturing, we've come a long way since goods were made by hand. We thought we'd arrive when we could team up with machines to make things. Until we built machines that followed our orders and could work on their own. But one problem is yet to be solved. Even though today's machines are smart, they have trouble communicating with each other. They're like kids playing the game of telephone. Someone starts out a phrase that gets passed from kid to kid. But I admit, when I was a kid, I'd like to change it up a bit, just to have some fun. Olha, Bruno, acho que não está funcionando. Even if I did behave, the message never came out the same on the other side. It's often the same with machines in manufacturing. A product's design starts out as a three-dimensional model. But if one machine doesn't have the right software, the design may have to be bumped down to a flat, two-dimensional drawing. Then, the information must be re-entered by a human so the next machine can do its job. Details can get lost in translation, and errors can creep in. A mistake may not be caught until the part is delivered and doesn't fit, or isn't what was intended. The results? Wasted. Pessoal, putz, eu não sei, eu recebi informação que não está passando o vídeo. Para mim está aparecendo. Vamos sugerir, Bruno, talvez a gente fazer realmente sem os vídeos aí, né? Perfeito, sem os vídeos. Vou voltar para a palestra aqui. Eu vou falar rapidinho. Acho que alguém está mandando mensagem aqui, provavelmente, falando que o vídeo não está funcionando. Deixa eu voltar para para quem está assistindo, o vídeo está passando, sim. Ah, tá? Ah, passou? Ok. Posso voltar lá, então? Acho que, bom, aí fica a critério de vocês. Se quiserem voltar, tá passando, ou se quiser continuar sem o vídeo e só vocês fazerem os comentários. Acho que o Bruno ia sugerir, acho que da gente fazer sem os vídeos, porque Perfeito. está dando uma quebra aí no fluxo aí da apresentação, né? Então, que agora apareceu um problema aqui no share. Peraí. Ó, Paulo, já tem uma questão aqui no chat e eu vou ler para você, tá? Pois não, vamos lá. Então, o Henrique, ele pergunta, quais seriam os primeiros passos para uma pequena empresa iniciar a aplicação da manufatura digital? Primeiro, eu diria que é ter o produto no mundo digital, né? Então, é ter o produto em algum ambiente de CAD, né? Aqui na Embraer a gente usa o CATIA da Dassault, né? Mas não precisa necessariamente ser nesse CAD, né? Mas é importante ter a informação do produto num ambiente de 3 dimensões aí como CAD, né? Uma vez tendo isso, né? Aí passa-se por ter ferramentas de simulação, né? Voltei. Tá? Eu estou respondendo uma pergunta, enquanto você, por favor, volta por apresentação, responda, né? Ele passa por ter ferramentas de simulação das operações principais, né, que se faz com aquele produto, tá? Então, eu diria que esse é o começo de uma pequena indústria, tá? Então, é ter a informação do produto em 3D e ter ambiente onde consiga se fazer a simulação. Então, se, por exemplo, tem um processo de usinagem, né, tem um ambiente onde consiga se fazer uma simulação de um programa CN, né? Se essa empresa tem
um robô, por exemplo, um ambiente onde simule esse robô, né? E aí conseguir, de fato, trazer a informação do ambiente lá do produto para o ambiente onde se simula alguma coisa, mesmo que de uma maneira ainda não integrada, né? E assim, o ponto final era que consegue ter a fábrica inteira no ambiente digital, né? Então, ter a réplica, né? O digital twin de cada uma das máquinas, né? E aí, de fato, consegue se rodar essas soluções, né? Eu vou passar de volta para o Bruno. Bruno, você continua, o pessoal diz até que estava vendo, mas a saída e volta aí acho que quebrou um pouco o ritmo aqui, então para a gente ter o timing, né? Sugerido a gente ir para frente sem ver os vídeos, infelizmente, e deixar para todos aí que tiverem interesse em ver os vídeos, são vídeos que estão todos no YouTube, então vocês podem ir pegando esses endereços aí embaixo e depois da palestra até dar uma olhada que ilustra um pouco mais do que a gente está falando, tá ok? Bruno, é teu de volta. Perfeito, pessoal, desculpa, problema técnico aqui. Então, no Digital Thread aqui foi legal, pelo menos a parte do vídeo que passou ali da comunicação, acho que aquela analogia que ele faz com a brincadeira do telefone sem fio é bem válida. O risco de não ter a informação correta ou das informações se perderem ao longo do caminho é que a gente vai chegar com uma informação não real ou que não era inicial no final do processo. Isso acontece no dia a dia quando a gente pega as não qualidades, os desvios, quando a gente chega numa montagem, tem uma montagem forçada. Então, isso são todos os problemas de comunicação entre as diversas etapas do processo produtivo, e o Digital Thread serve para reduzir esses empecilhos. Falar de ambiente colaborativo, basicamente, esse é fácil, a semântica é direta, né? É um ambiente virtual, onde a gente tem acesso simultâneo a arquivos e informações, onde colaboradores, fornecedores e clientes podem editar, revisar e aprovar soluções. Quando a gente fala de um comissionamento virtual, um design review que a gente faz à distância, entra dentro do ambiente colaborativo. A possibilidade, agora durante o Covid, a gente conseguiu testar isso muito extenuadamente até, né? A gente até acabou exagerando um pouco nessa aplicação por causa da situação, mas basicamente é a capacidade de a gente conduzir projetos, conduzir trabalhos, conduzir discussões de maneira remota, e aqui, no caso, trazendo a parte do CAD, trazendo a parte de um ambiente onde todos podem colocar o seu ponto de vista e também colocar a edição fisicamente mesmo ali, só que de maneira digital. O que isso permite? Uma interação remota entre fornecedores e a área produtiva, atualizações em tempo real, então vai reduzir bastante aquele problema que a gente costuma ver em áreas produtivas de diversas empresas, onde o pessoal está fazendo uma correção no projeto, está fabricando o próximo lote de peças, fala, putz, esses 2 próximos lotes aqui não vai entrar porque aquela mudança lá não pode entrar agora. Então, isso vai acelerar bastante esse processo. E o mais importante também, nos tempos que a gente está vivendo aí de cyberhacking, etc., a gente tem as informações contidas dentro da base de dados original, a gente não tem troca de informação, a gente não envia arquivo, que torna o processo mais moroso, mais difícil também. Então, é tudo feito dentro de uma base de dados, onde vai permanecer assim durante todo o ciclo de vida daquele produto. Pena os 2 vídeos aqui não poderem passar, tem uma ideia muito legal aqui de realidade aumentada, realidade virtual, que foi testado lá em Melbourne, na unidade da Embraer mesmo, que é o da Canon. Se vocês procurarem na internet, depois Mreal, é bem legal, é um ambiente de realidade mixada, né, que mexe com AR e VR. E o outro vídeo aqui, bem legal também, o link está aí, é bastante interessante porque mostra um ambiente de anteprojeto, onde as pessoas estão discutindo o design conceitual. Aí são 5 pessoas em diferentes lugares dos Estados Unidos discutindo com óculos de realidade virtual lá e usando os apetrechos tecnológicos para poder fazer modificações no produto ao mesmo tempo. Ali, putz, vou puxar aqui, vou colocar ali, todo mundo trabalhando junto, no mesmo ambiente e de maneira remota. Próximo tópico, Engineering Intelligence, a gente tem soluções para reaproveitamento de toda a informação, projetos e documentação e novas aplicações e melhorias de processo e produto. O que é isso? Obviamente, a parte de inteligência e engenharia é muito mais ampla que isso, a gente está olhando isso no escopo da manufatura digital, por isso que tem essa restrição. Basicamente, a gente conseguir ter um reaproveitamento vasto do conjunto de informações, seja de métodos, seja de processo, seja mesmo de produto, para reduzir gastos. Esse videozinho que exemplifica isso, tem uma solução interessante aí no fornecedor a respeito desse ponto. Ele permite uma cultura mais vasta de reuso de conhecimento, uma redução de ciclo e custos de desenvolvimento e antecipação da maturidade, porque vamos lá, se a gente já tem 50% do projeto pronto,
muito mais fácil a gente trabalhar com algo que a gente já está acostumado a fabricar. Então, ele antecipa tanto a maturidade do produto quanto a maturidade de fabricação daqueles itens. O Bruno, se permitir uma observação, né? Esse nosso mundo da manufatura digital, né, é muito o balanço entre gerar a informação e consumir a informação necessária para se industrializar um produto, né? Então, a gente tem que gerar informação que permita robustez no chão de fábrica, né? Mas, ao mesmo tempo, informação assertiva, né? Ela não deve ter um excesso de informação que não agregue valor lá no chão de fábrica, né? Então, essa questão do uso e reuso é uma coisa muito legal, né? Porque não fica se criando informação a cada nova etapa do desenvolvimento de um produto, quando ele vai partir para diferentes processos de manufatura. Como o Bruno comentou, né? Não se usa a mesma base de dados, né? Esses dados são a mesma base que se usa lá do produto, né? Então, a questão de usar e reusar essa mesma informação, né? Ao longo de todo o processo aí de manufatura digital, tá? O Bruno, de volta para você. Tranquilo. Bem colocado, Paulo. A parte de Digital Twin seria, para mim, a cereja do bolo aqui dentro do Digital Manufacturing. Depois que tiver tudo construído, à medida que a gente vai construindo essas possibilidades, a ideia é a gente ter exatamente um ambiente virtual que representa em tempo real, de maneira fidedigna, tudo que está acontecendo no ambiente real. Isso vai permitir tantas coisas acontecerem dentro da fase de desenvolvimento, dentro da fase de melhoria de processo, dentro da análise de falhas, dentro da análise de eventos discretos que estão acontecendo na fábrica, que eu acho que quem não correr para isso vai acabar ficando bem para trás mesmo. Esse seria a cereja do bolo total aí, porque ele vai juntar todas as informações da indústria 4.0 e trazer essa solução. Então, a gente vai ter uma reprodução virtual fidedigna, a gente vai poder saber o que está acontecendo na fábrica. Estou de férias não pode, né, mas o dono da fábrica de férias pode, o dono da fábrica está de férias, ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada momento, em cada etapa do processo produtivo da fábrica dele. A gente vai poder fazer a antecipação da maturidade de soluções através de simulações, porque o ambiente virtual vai estar tão próximo do real que, com os parâmetros corretos e com a matemática adequada, a gente vai conseguir fazer uma otimização gigante durante a fase de projeto mesmo, durante as fases conceituais, de qual é o impacto de fazer uma mudança de furo, uma mudança de parâmetro que seja no produto, a gente vai poder verificar o que aquilo causa na área produtiva. Um aumento da capacidade produtiva, obviamente, porque com todo esse conjunto de informações vai ser muito mais fácil aplicar as outras disciplinas da manufatura 4.0, né, da indústria 4.0, a gente vai para a IoT, vai para a inteligência artificial, vai ser muito fácil verificar os problemas que estão acontecendo na fábrica, as informações vão estar muito mais fáceis para os líderes, para os gerentes, para os diretores de planta, para ter mais agilidade e assertividade em tomar decisão, e mesmo para os engenheiros também, eles vão ter muito mais facilidade para chegar e ter uma tomada mais assertiva e real de decisão, porque vai estar tudo ali lúcido e claro para todo mundo, o cara vai saber onde procurar informação, não vai ter que ficar investigando o que acontece. Com o sensoriamento, com toda a cadeia da 4.0, a Digital Twin vai ser eu acredito muito que vai ser a resposta que a gente precisa para a gente atingir novos patamares aí de industrialização, como foi a revolução do motor a vapor, como foi a revolução de Ford, como foi a revolução do robô. Eu acho que o Digital Twin é a cereja do bolo mesmo para a indústria 4.0 atingir os parâmetros os patamares que a gente imagina. Então, como que a gente vai fazer isso? Quais são os desafios e as oportunidades que a gente tem dentro da Digital Manufacturing? Por que eu coloquei desafios e oportunidades? Porque os desafios estão ligados com as oportunidades. Eu podia falar que quais são as dificuldades que a gente teria. Não acredito que são dificuldades, são as formas de trabalhar diferente que vão trazer essas oportunidades. A gente vai conseguir extrair o máximo possível dessa nova forma de pensar a produção. A primeira delas é revolucionar a capacidade de reuso de informação. Com toda essa informação lá, com todo esse banco de dados integrado, de novo, juntando todas as disciplinas da 4.0 que já foram faladas durante a feira, a gente vai ter uma oportunidade gigante aí de fazer reuso de parte de projetos, ou mesmo de projetos inteiros, para aplicações. Putz, nunca mais vão ter que reprojetar uma bucha, porque simplesmente o sistema já vai detectar qual que é a bucha que deveria estar ali, pegar uma próxima, ou o melhor dos mundos seria pegar uma pronta já e colocar, vai usar a bucha número 7, a bucha número 15.
A gente vai falar de uma peça nova, uma peça estampada, ele vai detectar quais são os parâmetros de processo adequados, vai usar o melhor projeto próximo daquele, com o melhor comportamento visto na fábrica, porque, de novo, a gente não vai ver só o produto, a gente vai ter todas as informações de processo, e vai fazer a melhor escolha para aquela solução. Então, esse é um baita um desafio, a gente construir esse banco de dados, parametrizar adequadamente os projetos, e isso vale, pessoal, não só para o produto, isso vale, por exemplo, a gente vai fazer um ferramental, a gente vai fazer uma máquina, dá para se aplicar a todo e qualquer recurso produtivo dentro da nossa cadeia. Segundo ponto, eliminar a necessidade de conversões de formatos digitais. Aqui são 2 pontos básicos. O primeiro é a gente tentar padronizar em nível global, em escala global, os projetos. A gente não tem mais que discutir se o negócio está em doc, se o negócio está em TXT. O sistema mesmo, ele conseguir fazer conversão entre formatos e a gente chegar num formato globalizado, os padrões corretos de indústria e engenharia, para que a gente não tenha mais que pensar putz, isso aqui está em AutoCAD, não, isso aqui está em SolidWorks, não, isso aqui está em CATIA. A ideia é que tudo seja facilmente conversível. Aí a gente vai conseguir atingir patamares, de novo, maiores aí na indústria 4.0, diretamente aqui no Digital Manufacturing. Terceiro ponto, promover gerenciamento de dados integrado. Isso é uma dificuldade, a gente tem dificuldade em várias empresas por causa disso, porque a massa de dados é muito grande, a gente está trabalhando com uma massa de dados que a gente nunca viu antes. Quando a gente vai de novo para a disciplina de IoT, a gente vê muita informação, e saber extrair a informação de maneira inteligente é o desafio para que a gente consiga atingir os resultados que a gente imagina aí com essa tecnologia. Outro desafio e oportunidade é permitir um DIP descentralizado em tempo real. Por que é um desafio e uma oportunidade? É uma oportunidade óbvia, mas o desafio aqui está nessa parte transcultural. A gente percebeu isso durante o Covid. Tem certas dificuldades no trabalho remoto, a gente tem que descobrir formas de mudar o comportamento humano para conseguir trabalhar à distância de maneira integrada. Hoje a gente percebe uma certa perda quando a gente tem um trabalho à distância. Na contribuição, as pessoas ficam um pouco mais acuadas, mas a gente imagina que com a mudança da natureza do trabalho, acostumando um pouco mais com esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, tipo uma palestra virtual aqui, estou falando aqui sentado na minha sala, com todo mundo aí, alguns na fábrica, alguns da empresa, alguns também sentados na sua casa. Trabalhar dessa forma é uma maneira diferente de se portar, então até a maneira de a gente trabalhar, a maneira de poder contribuir, a maneira de se motivar nesse formato, traz grandes desafios. Promover o uso massivo de simulações de engenharia e manufatura. Então, é famoso para todo mundo, né, que a cultura japonesa, eles projetam, eles passam muito mais tempo planejando do que executando, e isso traz muito, muito ganho. Isso aí está inserido no Lean, acho que isso é quase global, já virou quase um fato assumido para todo mundo. Com o advento aí das simulações de engenharia e manufatura, a gente vai poder intensificar isso ainda mais, a gente vai poder trazer de novo maturidade maior para os cenários, para os projetos, para as possibilidades, fazer análises mais robustas. E o interessante disso é que, de novo, se a gente tiver um ambiente fidedigno virtual, essas simulações vão se tornar cada vez mais assertivas. Igual o pessoal fala vou fazer a previsão do tempo aqui, vou falar que amanhã vai chover. Quando volta 10 anos do tempo aí, com menos informação, com menos parâmetros que existiam, a probabilidade de acerto era muito baixa. Hoje em dia já está maior. Não é perfeito, mas já está maior. Para quem não lembra, de Volta para o Futuro 2, lá, o Marty chega e esqueci, o Christopher Lloyd, lá, esqueci o personagem dele. O Van Braun, Dr. Braun. Ele fala, vai parar de chover em 10 minutos. E para de chover. Ele fala, então, agora a previsão do tempo está exata. Eu imagino que a gente vai chegar nisso um dia. Porque as variações do tempo e tudo mais, a gente vai ter um controle de sensoriamento maior, mas eu imagino que a gente vai ter esse caminho também. Então, acho que isso é um desafio, uma oportunidade gigante que a gente tem dentro da manufatura digital para conseguir atingir previsibilidades maiores e aumentar a maturidade de forma mais assertiva. Não é porque eu estou demorando para passar, pessoal, que tem um certo delay, tá? Só para explicar, tem uns 2 segundos de delay, eu aperto aqui, mas tem uns 2 segundos para passar o slide. Eliminar impeditivo de avanço tecnológico. Aqui, a gente tem uma dicotomia, porque a gente tem alguns problemas referentes à segurança de dados, a volume de dados, a troca de informação,
Então, isso trava um pouco alguns desenvolvimentos, algum acesso à informação corporativa. Tu quer fazer um desenvolvimento dentro da 4.0, é muito comum tu fazer desenvolvimentos pequenos, fazer vários desenvolvimentos para aplicar essa tecnologia e fazer o todo funcionar. Então, as áreas têm que desenvolver. Só que a gente sabe que empresas grandes têm um TI forte para poder proteger as informações. A própria indústria 4.0 nacional é com um foco em proteger avanços de cyberataque em indústria. Então, assim, a gente tem que casar os dois. A gente tem que ter segurança, mas também tem que ter flexibilidade para poder usar de qualquer fornecedor desses, de modo que a gente consiga aproveitar o máximo disso sem correr risco à integridade da área produtiva. O próximo ponto. Entregar um ambiente imersivo. Desculpa, pessoal. Entregar um ambiente imersivo, usar vastamente a realidade aumentada e a realidade virtual, seja na área produtiva, seja na fase de projeto, porque isso possibilita muito, de novo, o aumento da maturidade de processo produtivo, porque se tu tem um óculos ou tem algum dispositivo que faça que o operador saiba exatamente o que tem que fazer, ele vai acelerar muito rápido aquela curva que o Paulo mostrou, onde a gente vai ter uma proximidade muito alta de um T100, de uma peça depois de estabilidade de manufatura, desde o começo no protótipo. E na fase de projeto, de novo, é muito fácil também tu baixar, olhar, tentar olhar ali virtualmente o que está acontecendo, os clashes, as possibilidades dos acessos e tudo mais. Isso afeta a manutenção também, não é o foco aqui, mas tudo que a gente está falando afeta várias esferas da nossa vida. Eliminar atividades repetitivas, seja através de RPA, ou seja, a gente eliminar as atividades que são, vamos botar entre aspas, meio bobinha, ficar repetindo a atividade, não é a atividade que o engenheiro ou um técnico deveria executar. Então, a ideia é usar as tecnologias digitais para a gente reduzir isso ao máximo. Digitalizar conhecimento, normas e padrões, de novo, para obter o máximo possível dos conhecimentos que já existem, para a gente poder usufruir de reuso e tudo mais, isso é importante. E também, isso aqui casado com o próximo tópico aqui, checar e validar requisitos sistemicamente. Então, se a gente tiver um banco, uma cascata de requisitos, integradas com normas, padrões, seja internacionais, seja internos, isso aí vai facilitar muito o desenvolvimento de novas soluções e também vai trazer uma velocidade muito grande para design reviews, para propostas, e, de novo, vai integrar isso aqui com a fase de projeto e o próprio sistema de inteligência artificial, que já foi falado em outras palestras aqui, vai poder fazer projetos que vão atender os requisitos e vão se corrigir ou se adequar ao longo do tempo com as informações que vêm da produção. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, entregar um ambiente virtual fabril de produto de alta fidelidade. Então, a gente tem uma informação correta de como está a fábrica e de como os produtos estão saindo e performando de maneira idealizada, de maneira como a gente imaginou lá atrás. E se não estiverem assim, o que a gente precisa corrigir lá atrás para que eles cheguem da maneira que a gente pensou que deveriam chegar lá na frente. Isso não é esses desafios, essas oportunidades estão em voga, a gente está desenvolvendo, está estudando, claro que não estão prontos, mas é o alvo que eu imagino que deve ter todas as empresas que querem permanecer vivas aí nos próximos 20, 30 anos. E agora, passar para o Paulo, né? O Paulo vai falar sobre algumas aplicações da Embraer. Por favor, Paulo. Legal. Obrigado, Bruno. Então, a gente vai mais para a fase de consolidar um pouco esses conceitos, né? Então, aqui a gente está trazendo alguns exemplos reais aí da nossa situação atual, né? Então, ferramentas que a gente tem hoje em largo uso na Embraer, né? Então, eu primeiro começar aqui pelo ambiente paperless, né, com informação online, né, como eu já tinha mencionado no começo da palestra. E a gente tem hoje toda a informação no ambiente digital, real-time, on-time, informação real do produto, né? Então, realmente, a gente está lidando com a informação ali, a melhor informação possível no chão de fábrica, né? Depois, hoje a gente já tem também, hoje não se compra mais aqui, hoje já faz assim uns bons anos, né? Nós não compramos nenhuma máquina ou robô ou algum sistema produtivo sem o equivalente numérico dele. Então, sem a gente ter um digital twin dele. Então, hoje, para as máquinas compradas, eu diria que nos últimos 10 anos, aqui pelo menos na Embraer, eu tenho um digital twin. O que é a vantagem de eu ter isso, né?
Primeiro, quando eu vou fazer uma programação, por exemplo, de um robô, né, eu consigo fazer, ou de uma máquina, eu consigo fazer essa programação totalmente offline, né? Então, eu posso estar com a máquina, com o robô, produzindo ali peças, tá? E eu estou no ambiente digital fazendo toda a programação CN naquele gêmeo, né, digital dele. Eu valido todo esse programa nesse ambiente digital também, então eu consigo checar se o programa está chegando numa peça adequada, no formato, dimensão correta, se não está tendo colisão entre partes da máquina e peça, enfim. Valida-se muito o programa CN no ambiente digital, e quando vai-se para o tryout físico, é um tryout 99,9% das vezes, para não achar problema nenhum, realmente só validar e partir para a produção seriada, né? Então, ganha-se muita maturidade com isso. Outra está na parte inferior aqui da figura, né, a simulação de montagens, né? Então, aqui a gente é uma empresa montadora também, né? Fabricamos peças, mas montamos muito, né? Montagens estruturais, o que a gente chama de montagem final. E essa montagem a gente tem que checar se, por exemplo, tem-se acesso a uma determinada área para poder fazer a montagem. Se ergonomicamente está adequado e está seguro para o operador poder fazer aquela montagem. Se tem uma interferência entre essa peça e outras peças que já estão instaladas lá antes, né? Então, a gente consegue checar toda essa consistência da montagem também no ambiente virtual, né? E ao checar a consistência, a gente já gera as informações necessárias para fazer a ilustração daquele roteiro de fabricação que vai lá para a fábrica, tá? Pulando para o canto, para o extremo esquerdo aqui, né, a gente está falando de simulação de eventos discretos, né? Então, aqui é uma coisa que a gente usa muito para simular montagens propriamente ditas. Então, nós conseguimos olhar se, por exemplo, as montagens que devem ser feitas numa dada estação de produção, elas estão balanceadas, se o balanceamento entre as estações está adequado, se eu tenho um conteúdo de trabalho distribuído harmonicamente ao longo de uma linha de montagem, se as precedências técnicas aí estão respeitadas, a gente entra numa situação de ter que mudar o volume de produção, né, como agora nós estamos vivendo, por conta da Covid, aí uma redução aí do volume de produção, como que se reparte novamente essa quantidade de produto aí para ter um volume menor de produção, né, mesma coisa quando aumenta, enfim, conseguimos simular todas essas diferentes velocidades aí da fábrica, vamos dizer assim. E por fim, né, comissionamento virtual, né? Então, a gente consegue, por exemplo, fazer o recebimento de uma máquina, sei lá, na Alemanha, né? Dando, por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil, outra na Alemanha, outra nos Estados Unidos, pessoas diferentes do nosso time participar desse comissionamento, né? E fazer um recebimento. E o oposto aí também, a continuação disso, né? Quando a gente tem a máquina, o robô, enfim, já instalados aqui, né? A gente tem uma necessidade ainda de um técnico que está em outro local, em outro país, até entrar para nos ajudar com algum problema, também entra com todos os cuidados aí de cybersecurity, enfim, né? Mas a gente tem todos esses protocolos aí com TI, a gente consegue esse ambiente também colaborativo em cima de objetos reais aí, que são as máquinas no chão de fábrica, né? Então, são essas aplicações que hoje a gente já tem em larga escala na Embraer, né? Como o Bruno falou do Digital Twin, né? O Digital Twin é um alvo que a gente está perseguindo, né? A gente tem parcialmente, né? Em partes da fábrica, a gente tem modelos 3D bastante fidedignos, né? De ferramentais, de máquinas, aí, como eu falei, né? A gente tem um produto no ambiente 3D, né? Mas, em última instância, né, a gente seria capaz de rodar todas as fábricas com um produto que nunca tivesse fabricado ainda antes, né, e validar ele inteirinho, de ponta a ponta, desde um parafuso até o produto saindo testado no final, no ambiente virtual, e validar todos esses processos produtivos para ganhar maturidade no fim, né? Esse é o conceito aí de um Full Digital Twin, né, que é um objetivo aí que a gente persegue, tá? E aí, Bruno, eu acho que esse encerra, né? Sobrou ainda alguns minutos aqui na apresentação, talvez uns poucos, né? Se tiver algumas questões aí no chat, ainda se puder passar para a gente, eu vou tentar responder até quanto tempo permitir aqui. Perfeito, deixa eu botar aqui, pausa. Tem a primeira pergunta do André aqui, que ele pergunta: como será a ligação entre a manufatura digital e a data science?
eu diria que Data Science, IoT, inteligência artificial, né, são motores melhores que a gente vai usar para rodar essa informação toda que a gente tem em 3D, né? Porque a informação 3D em si, né, ela carece de ter modelos numéricos para a gente poder rodar simulações de uma maneira bacana, né? E a gente consegue fazer isso. Hoje tem ferramentas de simulação para vários processos industriais, né? Eu citei usinagem, citei alguns processos robóticos, tem estamparia, modelos aí bastante fidedignos que a gente usa hoje, mas ainda tem processos aí muito complexos que a gente hoje não tem modelos bons, né? E a matemática por trás não está ainda muito conhecida aí da gente, da engenharia, né? Mas aí o Data Science e a inteligência artificial permitem a gente ensinar, por exemplo, uma rede neural a simular um processo não linear, tá? Então, por exemplo, uma conformação plástica feita por um processo de shot pinning que a gente usa aqui na Embraer, de pinforming, tá? Pode ser um exemplo disso, né? O outro exemplo é melhorar o uso dos ativos, né? Então, a gente coletar informações dessas máquinas, né, para antever problemas aí com essas máquinas e já acionar preventivamente, aí, por exemplo, a manutenção, né? Eu estou falando antes da máquina, não estou falando aquela manutenção preventiva, né, aquela manutenção preditiva, né? Mas instrumentar cada vez mais os equipamentos, coletar informações desses equipamentos e antever problemas muito antes deles acontecerem, né? A máquina ela começou a vibrar de uma maneira um pouco diferente, né? Começou a ter um consumo de corrente de uma maneira de energia elétrica um pouco diferente. Pode ser um indício de um problema, né? Então, a Data Science permite a gente coletar essa massa grande de dados, né, e tratá-los de uma maneira inteligente, para, de fato, usar também esses ativos de chão de fábrica de uma maneira mais intensiva, tá? Acho que espero ter respondido. Você pode passar a próxima, por favor? Claro, vamos lá. Aí nós temos a pergunta do Celso. Sabemos do processo de parceria desde a engenharia até a manufatura na área aeroespacial. Como é feita a gestão do processo de manufatura digital neste contexto? Ela é parte do processo, né? Então, o Bruno citou um termo ali, até a hora que ele citou, não sei se todos são familiares, né? Mas o DIP, né, é uma sigla que a gente usa aqui para desenvolvimento integrado de produto, né? Então, a manufatura digital hoje ela é uma das disciplinas que entra, né? E o que é o desenvolvimento integrado de produto? A gente pega desde a engenharia de produto, lá de todas as disciplinas aí que definem produto, mais as disciplinas de engenharia de manufatura, mais fornecedores e os sistemas de simulação, e a gente começa a rodar isso tudo em paralelo, né? Então, isso tem nos permitido já nos últimos projetos da Embraer a gente fazer desenvolvimento de produtos aí em ciclos bastante agressivos, eu diria até que benchmarking aí no mercado mundial, né? Hoje a gente dentre as empresas de aerospace, aquela que consegue desde a decisão de colocar um produto, de desenvolver um produto até colocá-lo em série, a que faz um ciclo mais curto hoje no mercado, por conta desse uso intensivo entre outras coisas, de manufatura digital para validar os processos, tá? A gente poderia ir para mais, talvez, uma ou duas, eu não sei. Ana, seguimos com a última, tá? Tá legal. Aí uma pergunta do Henrique. Quais ferramentas indica para criar um ambiente colaborativo para a fabricação de máquinas, integração com fornecedores de serviços de usinagem e com o cliente final? Então, vamos lá, quais ferramentas? No mercado tem várias ferramentas, depende muito da base, né, de sistemas que você usa. Se for CATIA, daí a Delmia tem várias opções de sistemas de fazer esse tipo de comissionamento virtual, ou então mesmo colaboração entre projetos. Se for alguma coisa de SolidWorks, eu não estou tão familiarizado, não é o que a gente usa, mas tem as ferramentas apropriadas. A Siemens também tem, todos eles têm. As ferramentas, basicamente, são sistemas que permitam acesso remoto de dados, onde a gente vai ter uma base de dados centralizada, ou seja, por exemplo, no nosso caso aqui na Embraer, a gente tem a base de dados dentro da Embraer, e os nossos fornecedores e subcontratados que prestam serviço de engenharia, ou mesmo prestam serviços de solução de produtos e ferramentais, eles vão lá e fazem o projeto dentro da nossa casa, a gente faz o comissionamento, faz todas as análises à distância. Então, são ferramentas que levam mais para esse lado.
De outra maneira também, a gente tem ferramentas mais simples para poder fazer projetos, como Kaizens, como uma discussão mesmo de anteprojeto, projeto conceitual, várias no mercado, a gente conhece o Miro, a gente conhece o Mural, são ferramentas também que permitem esse trabalho colaborativo remoto. Basicamente, precisa de uma robustez nessa transmissão de dados, precisa de uma base onde a gente consiga trocar informação de maneira rápida, sem ficar travando, né? Não adianta tu ter um ambiente virtual ali que fica dando delay, fica dando soquinhos aí. Vocês viram aqui, eu fui passar um vídeo, deu um delayzinho, fica aquela, putz, foi, não foi, não foi. É ruim. Esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que tem que evoluir para que isso flua de maneira como se estivesse presente. Imagino que daqui 5 anos isso aí vai ser facilmente atingido. Só que a gente não pode esperar 5 anos. Então tem que procurar essas ferramentas que trazem isso de forma robusta. Esses desenvolvimentos, a distância e tudo mais. Olhando as outras vertentes aí da manufatura digital, alguns fornecedores vão querer me matar agora, mas eu acredito muito realmente numa coisa que o Paulo vende bastante para a gente lá, que é o COTS. A gente pegar soluções prontas de mercado e fazer adaptações, fazer aplicações. Eu acho que esse é o ponto que tu vai conseguir ganhar essas tecnologias. Ter um time base de desenvolvimento ali. Hoje em dia tu não vai... Antigamente o engenheiro que não soubesse mexer com Excel estava fora do mercado. Hoje em dia, o engenheiro que não consiga programar vai penar. Então, hoje eu acho que vale muito a pena ter um time base ali que saiba alguma coisa de Python, saiba alguma coisa de um VB, de um PHP, para conseguir fazer os desenvolvimentos internos e conseguir chegar nesses níveis aí de manufatura digital de maneira mais assertiva, mais rápida e com alta taxa de retorno. Paulo, por favor. Eu acho que só acrescentar no finzinho, né? Acho que se a gente, assim, o mundo ideal, né? Como a gente tivesse na indústria já hoje, alguma coisa que a gente tem em casa, né? Aqui no Brasil não tão difundido ainda, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, bastante, né? Então você vai lá, compra uma Alexa que custa $30, você compra um smart plug que custa $10, uma lâmpada com um chip lá embutido que custa $5, você baixa o aplicativo no teu celular e você faz home automation hoje com algumas dezenas de dólares, né? Antes uma casa automatizada era assim, milhões e milhões de horas, milhões não, mas milhares de dólares aí com certeza, né? Vários milhares, dezenas de milhares de dólares para automatizar uma casa. Hoje, com dezenas, centenas de dólares, você automatiza uma casa inteira, né? Usando soluções aí que estão no mercado, né? Então, isso a gente está vendo muito no home automation, né? Mas isso está vindo para a indústria, né? Quanto mais você tem dispositivos aí com possibilidades de internet das coisas, né? Mas eu acho que, assim, uma saída também é procurar o COTS, né? Que é o Customized Off the Shelf, né? Basicamente, é uma solução que está ali pronta, talvez não exatamente para aquela tua aplicação, mas aí você vai lá e customiza ela para a tua aplicação, né? Mas você não tem todo aquele gasto do desenvolvimento, né? Isso dá uma universalidade de acesso bastante grande. Sensor é um exemplo, né? Hoje a gente compra sensor aí já por muito pouco, né? $1 compra um sensor hoje, muito fácil, né? Eu acho que basicamente é isso, né? E essa, entendi que foi a última questão que a gente teve, né? Então eu queria já partir, né, para a finalização, né? Até porque o tempo realmente está um pouquinho estourado, né? Agradecer a equipe de apoio, a Ana e a Juliana que nos acompanharam, né? Meu colega Bruno aqui da Embraer aí por participar junto comigo nessa conversa. Agradecer a todos aí que se interessaram em assistir, né? E falar para vocês aí que a manufatura digital realmente é uma ferramenta que ela habilita muito a competitividade no chão de fábrica, né? Então, ela pode ser em graus muito pequenos, né? Você não precisa ter um digital twin da tua fábrica inteira, né? Às vezes você pegar um processo que ele é crítico no teu ambiente produtivo, na tua linha de produção, ir lá e conseguir simular ele, você já vai ter ganhos assim imediatos na veia, né? Então, realmente encorajo vocês aí olhar as ferramentas aí que tem no mercado, olhar os processos de vocês, identificar os gargalos e procurar simular a operação desses gargalos, que vocês já vão sentir assim um ganho bastante grande na fluidez das fabricações de vocês, tá? Muito obrigado a todos, aí com isso aí a gente se despede dessa live aí, agradecendo aí a diretoria da SECRE pelo convite para a gente e convidando-os aí a continuar assistindo às outras palestras da FEISECRE, que são bastante interessantes, tá? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, pessoal.